Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar como ficou a aposentadoria dos servidores públicos com a reforma da Previdência. Ressaltando que até o momento, o que eu vou dizer aqui refere-se aos servidores públicos federais, porque os municipais e os estaduais estão presentes ali na PEC paralela, tá? E a partir do momento que a PEC paralela for aprovada da forma que está hoje, já foi aprovada no Senado Federal, agora foi para a Câmara de Deputados Federais. Sendo aprovado, os servidores municipais e estaduais também entrarão nas regras que eu vou explicar aqui para você hoje. Antes de adentrar no assunto, porém, eu quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, pois aqui você sempre vai receber a informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Bom, pessoal, como era a aposentadoria do servidor público estabelecido ali na Constituição Federal? Antes da reforma, para você entender. Antes da reforma, voluntariamente o servidor público poderia se aposentar, a mulher com 55 anos de idade e o homem com 60 anos de idade, exigindo que tivesse 10 anos de serviço público e pelo menos 5 anos no cargo. Como ficou com a reforma da Previdência já aprovada? Pois bem, agora houve a equiparação entre as regras do regime geral de previdência com o regime próprio de previdência. Regime geral de previdência é aquele gestado pelo INSS e o regime próprio de previdência é aquele aqui no caso organizado para gerenciar a aposentadoria dos servidores públicos federais. Pois bem, a mulher com 55 anos de idade ela poderia se aposentar voluntariamente antes. Agora, somente com 62 anos de idade, a mulher servidora pública poderá se aposentar. É a idade mínima. O homem poderia se aposentar com 60 anos de idade. Agora, com a mudança da reforma da Previdência, ele terá que ter, pelo menos, no mínimo, 65 anos de idade para se aposentar. Além disso, é exigido também tempo mínimo de contribuição para que o servidor público possa se aposentar. Qual que é o tempo mínimo do servidor público? 25 anos de contribuição. E é interessante a gente ressaltar aqui que essa regra ficou pior para o servidor público, pior do que o regime geral. Por quê? Porque no regime geral, você precisa de 15 anos de tempo de contribuição mínimo para poder se aposentar. Nessa mesma idade que eu disse, mulher 62 anos e homem 65 anos. No serviço público, o tempo mínimo é 25 anos de tempo de contribuição, mais a idade mínima, mulher 62 e o homem 65 anos de idade. Outra alteração que houve também, que é importante a gente ressaltar, é a aposentadoria por invalidez do servidor público. Antes da reforma da Previdência, se o servidor público se aposentasse por incapacidade permanente, por invalidez, ele nunca mais era chamado para perícia, ele nunca mais era averiguado a vida dele. Agora, com a reforma da Previdência, pode ser averiguada essa situação. No texto, com a reforma, estabelece que o servidor deverá ser convocado periodicamente para perícia médica, ou seja, para estabelecer se aquilo que gerou a incapacidade dele permanece, para que ele tenha fundamento e objetivo para continuar aposentado por invalidez. Então, antes isso não existia. O servidor, uma vez aposentado por invalidez, aposentado estava até o fim da sua vida. Agora, ele poderá e deverá, inclusive, o texto fala que deverá ser convocado periodicamente para a realização de perícia médica. Outra alteração interessante, pessoal, é a questão da readaptação. A readaptação não estava no texto da Constituição Federal. Ah, André, o que é readaptação? Readaptação é quando o servidor público sofre de algum problema de saúde, físico, enfim, ou psicológico, que ele não consegue mais exercer aquela atividade que ele exerce. Aí ele vai ter que ser readaptado e vai exercer outra função
em decorrência da readaptação. Pois bem, a readaptação foi colocada na Constituição Federal, de modo que só será aposentado por invalidez aquele servidor que já esgotou todas as situações dentro do ambiente da readaptação. Vai ser visto com maior critério essa situação, segundo a Constituição Federal. A pessoa só vai para a aposentadoria por incapacidade permanente, o servidor, depois de esgotado todas as situações possíveis dentro da readaptação. Enquanto for possível readaptar o servidor para que ele continue na ativa, isso deverá ser estabelecido. É o que foi consignado ali na reforma da Previdência referente aos servidores públicos. Outra situação que alterou referente ao servidor público, o valor que é descontado da contribuição previdenciária, a alíquota. A alíquota é de 11%, que é cobrado do servidor público hoje. Com a reforma da Previdência já está aprovada, a alíquota vai variar conforme o valor da base de cálculo do seu salário. Quanto maior for o salário, maior será a alíquota. A alíquota ela vai variar de 7,5% a 14%, que será descontado a título de contribuição previdenciária do servidor público. E a outra situação é o cálculo. O cálculo do benefício do servidor público desde 1994 pega-se a 80% maiores contribuições, descartando as 20 menores, pega as 80 maiores, faz o cálculo, a média aritmética, e então chega no valor do benefício. Era assim. Como que ficou com a reforma da Previdência? Vai pegar 100% de todas as contribuições, de todos os valores de contribuição, sem o descarte das menores, das 20 menores, e vai se chegar à média aritmética para chegar no valor do seu benefício. Consequentemente, o valor do benefício vai cair. Além disso, se estabeleceu também uma regra de proporcionalidade. O que é isso? Além dessa situação de pegar 100%, tanto as 80 maiores quanto as 20 menores, também tem a questão da proporcionalidade. Quem tiver até 20 anos de tempo de contribuição irá receber, a título de aposentadoria, apenas 60% desse valor, desse cálculo aritmético que foi feito. De modo que vai se acrescentar 2% ao ano a partir de cada ano depois de 20 anos de tempo de contribuição. Ou seja, a mulher, para se aposentar de forma integral, ela terá que ter 35 anos de tempo de contribuição à servidora pública. O homem, para se aposentar integral, ele terá que ter 40 anos de tempo de contribuição. Por quê? Porque esse cálculo dessa média de proporcionalidade estabelece dessa forma. Até 20 anos de tempo de contribuição, você terá direito de receber 60% do valor da média aritmética ali desse cálculo. E vai se aumentar 2% para cada ano a mais trabalhado, cada ano a mais contribuído. De modo que o homem vai se aposentar integral o servidor público com 40 anos de tempo de contribuição e a mulher com 35 anos de tempo de contribuição. Pessoal, então é isso, alguns esclarecimentos para você, servidor público, no caso até agora o servidor público federal, e se a PEC paralela for aprovada, vai agregar também servidores públicos municipais e estaduais. Então essas são as regras básicas para a nova previdência do servidor público no Brasil. Pessoal, compartilhe esse vídeo, curta, comenta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sempre vai receber informação de forma clara, de forma objetiva e com muita seriedade. Pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!